Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, nessa reflexão de hoje da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, por mais um dia, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, e agradeço a cada um de vocês que me seguem no meu canal. Minha missão é evangelizar. Hoje é um dia ímpar. A igreja celebra a dedicação da Basílica de São João de Latrão. E o que é essa Basílica de São João? É um templo, foi o primeiro templo construído na era cristã. Esse templo fica em Roma, e a característica dela, por ser a primeira igreja, ela também é a sede do bispado de Roma. E o Papa Francisco, que hoje é o nosso líder espiritual, porque o nosso líder maior, o sumo sacerdote é Jesus Cristo, mas nós temos uma liderança que é o Papa Francisco. Ele também é o bispo de Roma, dessa basílica, que foi a primeira igreja. Então ela é até mais, vamos dizer assim, importante do que a própria Basílica de São Pedro, por ter sido a primeira igreja cristã. E por que dedicação? Por que a igreja celebra hoje essa dedicação? Toda igreja, quando ela é construída, na sua inauguração, ela é dedicada. E todas elas são dedicadas, é um templo sagrado, que no Antigo Testamento fala que Deus habita no templo físico. Então ela é dedicada a Deus, seja o nome que for dado àquela paróquia, aquela igreja, aquela basílica, catedral, a dedicação dela é a Deus, Nosso Deus, que se fez homem, que habitou entre nós e que morreu por todos nós na cruz. E quando o véu do templo se rasgou, ele, a partir dali, passa a ser também habitado em nossos corações. Então nós somos também esse templo do Espírito Santo, templo de Deus. E toda igreja, ela tem essa dedicação, só que na sua inauguração. Essa, por ser uma igreja, a primeira, ela é celebrada ano a ano, com a primeira leitura tirada de Ezequiel 47, e também pode ser a leitura de 1 Coríntios 3, que é essa que eu vou fazer a reflexão. Tudo culmina para Jesus Cristo. O Salmo de hoje diz assim: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Então a morada do Altíssimo somos todos nós, mas o templo é necessário para que nós possamos ir congregar com a comunidade e aprender mais de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você é católico e não busca a igreja, passa a buscar, até porque é na igreja que está a Santíssima Trindade, e o Santíssimo está exposto lá nos sacrários, em todas as igrejas, e a gente precisa adorar esse Senhor, e mesmo sendo templo do Espírito Santo, esse templo do Espírito Santo é necessário ir buscar no templo físico, que é a nossa igreja. Amém? A leitura que eu vou refletir hoje é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 a 11 e 16 e 17, que diz assim: nós trabalhamos juntos na obra de Deus, mas o campo e a construção de Deus são vocês. Eu, como bom arquiteto, lancei os alicerces conforme o dom que Deus me concedeu. Outro constrói por cima do alicerce, mas cada um veja como constrói.
Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo e esse templo são vocês. Que maravilha! Paulo vem é a carta de São Paulo aos Coríntios, é a primeira carta, e ele vem exortar, vem ensinar aquele povo que hoje nós, trazendo para os dias de hoje, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é sempre presente naqueles que o buscam. Então, ele hoje vem chamar a nossa atenção para que nós realmente tenhamos uma vida de busca de santidade, porque se nós somos templos do Espírito Santo, nós não podemos sair por aí não dando testemunho. O contra-testemunho dos filhos de Deus é terrível. Nós precisamos testemunhar esse Deus para o mundo todo e para nossas famílias e para nossos amigos. E a palavra começa dizendo assim, essa leitura é um retrato da pastoral, da nossa vida de busca de igreja. Diz assim, nós trabalhamos juntos na obra de Deus. Paulo, falando para aquela comunidade e para cada um de nós, que ele trabalha junto conosco na obra de Deus. Deus não precisa de nós, meu irmão, mas ele quis precisar de nós para que a igreja se expandisse, para que a igreja chegasse a outras pessoas. E aí ele continua, mas o campo e a construção de Deus são vocês. Nós somos campo e construção de Deus. Nós somos obra de Deus. E ele continua, como bom arquiteto, lancei os alicerces, conforme o dom que Deus me concedeu. Outro constrói por cima do alicerce. Então, quando nós buscamos a Deus, é como se nós fôssemos o alicerce, mas o alicerce maior, que está acima de todas as coisas, está acima de nós, é Cristo. E ele continua, mas cada um veja como está construindo esse templo. Como é que eu e você estamos construindo esse templo? Esse templo nós estamos tendo fé em Deus, em Jesus Cristo, na Santíssima Trindade. Nós estamos buscando na nossa igreja, que é o templo físico onde Deus habita, porque a primeira leitura tirada de Ezequiel fala justamente isso. Então a gente precisa buscar, precisamos sair de nós mesmos, deixar de preguiça, meu irmão, e partir para sermos verdadeiros templos do Espírito Santo. Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto por Jesus Cristo. Não deixemos colocar em nós mesmos templos que não são para edificação da igreja, o templo sagrado que somos cada um de nós. E ele continua, vocês não sabem que vocês são templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, amado? Isso é perfeito. Nós somos templos e o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Isso é uma alegria muito grande, é uma esperança que Deus nos dá. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha aí, meu irmão. Se alguém destruir esse templo, como que a gente destrói? Como que a gente acaba? A gente acaba quando a gente não quer nada com Deus. A gente acaba quando a gente não quer nada com a igreja, porque a igreja, ela não salva ninguém, meu irmão, mas é lá que a gente aprende a, hoje em casa, ler a palavra de Deus. A igreja, ela ensina a fazer a leitura divina. E a leitura divina é importantíssima para que a gente, cada dia mais, ame esse Deus. Ninguém ama aquilo que a gente não conhece. Ninguém ama o que não conhece.
Nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus, saber o que é que Ele quer para nós, o que é que Ele está desejando para nós naquele determinado dia ou sempre. Porque senão, meu irmão, a gente se perde nesse mundão, que não é do meu Deus, como muitos afirmam. Meu irmão, a palavra continua. Se alguém destrói esse templo, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo. E esse templo são vocês, somos nós, eu, Isabel, você, meu irmão. Esse templo é cada um de nós. Precisamos limpar, precisamos lavar no sangue do Cordeiro. Precisamos nos aproximar cada vez mais desse Deus que vai nos ensinando, que vai se revelando através da sua palavra, que vai mostrando o caminho a seguir. Não vamos deixar para as últimas horas, porque nós podemos ser como a leitura de ontem. Antes de ontem, domingo, aquelas noivas, aquelas daminhas que não tiveram, que não se precaveram. Vamos nos precaver, vamos ser templo do Espírito Santo de verdade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.